Bom, e o André do Rep não foi o único. Com base no mesmo entendimento que beneficiou esse traficante, um dos líderes do PCC, o decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu neste ano pelo menos 79 pedidos de soltura, conforme levantamento feito pelo portal G1. Contudo, o número de detentos beneficiados pode ser ainda maior, já que um mesmo habeas corpus pode beneficiar mais de uma pessoa. O juiz do STF utilizou como argumento trecho do pacote anticrime que trata das prisões preventivas. Em todas essas decisões, Marco Aurélio se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi alterado em janeiro a partir da lei do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. A legislação foi deformada no Congresso Nacional. O texto prevê que quando uma prisão preventiva não é reanalisada a cada 90 dias pelo juízo responsável, ela se torna ilegal. Fiuza. Eu acho que a questão do Congresso realmente é escandalosa, né? Porque, de fato, a questão da prisão após a condenação em segunda instância é o grande golpe, né? Isso foi um casuísmo para soltar o Lula, ali regido pelo Gilmar Mendes, que mudou seu próprio voto de 3 anos antes, nesse casuísmo para soltar mesmo o Lula. A gente não viu no horizonte nenhum outro evento nesse espaço tão curto de tempo, né, para a máxima corte do país, rever uma decisão dessa importância. E está lá, quem quiser procurar na internet vai encontrar o voto do Gilmar em 2016, afirmando que nas maiores democracias do mundo isso acontecia dessa maneira, e menos de 3 anos depois, ele está lá, com a mesma ênfase, dizendo exatamente o contrário do que ele mesmo disse. E isso, de fato, foi a abertura, né, das cadeias. E é impressionante assim, a superficialidade do Rodrigo Maia, né, um presidente de poder que fala sobre todos os assuntos, com, ao mesmo tempo, uma produtividade baixíssima esse ano, né, um recorde de falta de trabalho no Congresso Nacional, porque é pandemia, porque é remoto, porque concentrou tudo nas mesas, nas presidências dos poderes, né? Quer dizer, o Congresso nunca foi tão pouco democrático, né? Eles falam muito em democracia, mas todos os parlamentares, inclusive os que vêm aqui aos pingos, reportam que está uma coisa dificílima trabalhar no Congresso, porque é isso, não tem encontro, né? Um parlamento que não se encontra, fica aquele negócio lá do Zoom, do remoto. A gente já viu, inclusive, cenas tórridas aí, né, pelos Zooms aí ao redor do mundo. Então é isso, quer dizer, esse pretexto de pandemia e isolamento, se isolaram também do trabalho, da democracia. Então ele tem absolutamente apontado contra a pessoa dele a omissão em relação a proposta legislativa. Quando houve esse golpe do STF, foi para o Congresso, a sociedade exigiu, e o Congresso não tem nenhuma justificativa apresentada para não colocar isso em pauta, que é urgente, né? Se quiser reprovar a ideia, que reprove, mas sentar em cima não vale, né? E em relação ao que o mestre Augusto fala sobre esse judiciário, né, com lacunas, claudicante, com comarcas que não tem nem juiz, de fato é uma lástima. Mas eu acredito que nesse caso, assim, onde não há juiz, você nem renova, nem dá a sentença, né? Então, de fato, a gente percebe, né, que está servindo, esse instituto aí da revisão está servindo para malandragem. Mas eu só quero dizer, não quero insistir nesse tema não, mas eu quero dizer o seguinte, que um judiciário minimamente saudável, ele pode renovar em 3 meses uma prisão preventiva. 3 meses preso lá, né? Eu acho que vale a pena, sim, você obrigar a dizer, continuam valendo os motivos que levaram a essa prisão, né? Mas eu acho que o Augusto tem toda a razão ao mostrar que no cenário judiciário brasileiro e da maneira como, inclusive, o Vitor acaba de ler aí o nosso enunciado, está sendo usado sim, e parece que o ministro Marco Aurélio individualmente usando, eu não estou dizendo nem que seja de má fé, mas está servindo para soltar bandido. Você, Ana?
Bom, ontem nós perguntamos aqui, né, o deputado Capitão Augusto sobre quem é que tinha inserido essa parte aí da prisão preventiva, dessa análise obrigatória da prisão preventiva após 90 dias dentro, né, do pacote anticrime que já tinha sido deformado. Ele não soube responder ou não quis responder, mas fuçamos aí durante a noite e quem colocou isso no pacote anticrime foi o deputado Lafayette Andrada, dos Republicanos de Minas Gerais. E o capitão Augusto ontem disse que foi uma ação ali que dormiram no ponto, não viram. Agora, eu queria voltar, Vitor, no que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse. O que ele disse, parece que ele está dando de ombros, né? Ele está sacudindo os ombros para a sociedade, é um tapa na cara da sociedade, para falar o português bem popular mesmo, porque a sociedade sabe que o trabalho da Lava Jato não tem sido fácil, ainda mais com um STF omisso como esse, que protege todos os bandidos com foro privilegiado, que o trabalho da nossa Polícia Federal também não é fácil, tanto é que o André do Rep aí foram 5, 6 anos foragido. Imagina a quantidade de dinheiro que gastamos para achar esse bandido e agora que vamos gastar, dinheiro do contribuinte que vamos gastar correndo atrás desse bandido de alta periculosidade mais uma vez. Então, o senhor Rodrigo Maia está errado. A PEC da segunda instância é uma PEC importantíssima, uma pauta de emergência para a sociedade, sim. E nós devemos cobrar do senhor Rodrigo Maia, que seja pelas redes sociais, pelo telefone oficial de Brasília, pelo e-mail, nós temos que cobrar sim, porque para você querer uma paternidade depois de passar uma reforma importante, como a reforma da Previdência, uma reforma completamente impopular, mas que a população pediu e ele quis deter a paternidade, então, senhor Rodrigo Maia, está aí uma chance para o senhor ter mais uma paternidade, para ser o pai de colocar em votação a PEC da segunda instância, que é tão importante para o Brasil. Diga, Augusto. Eu só vou contar uma história, já disseram tudo, a Ana e o Fiuza. A família Andrada tá mal. A Ana certamente conhece a tradição de Saturnino em Minas, então eles descendem do Zé Bonifácio da Independência. Então, numa sessão, acho que nos anos 70, o Zé Bonifácio era presidente da Câmara, chamava Zé Bonifácio, deve ser avô desse aí, bisavô, qualquer coisa dessa. E ele estava presidindo a Câmara e fazendo uma sacanagem atrás da outra aí para que não funcionasse direito a Câmara. Aí um dos deputados da oposição se virou e falou assim, aos brados, né? Seja mais Andrada e menos Zezinho. Sabe como ele respondeu? O gesto? Assim, ó. Uma banana. Uma banana para quem fez a advertência. Essa é a família Andrada hoje. Deveriam se envergonhar de mais um que faz uma coisa dessas.